Olá, seja bem-vindo à aula número 2 de crase. Na aula de hoje você vai entender o segundo caso de crase, a junção da preposição a com o pronome demonstrativo. Se você não se lembra do que é preposição, eu coloquei aqui embaixo na descrição deste vídeo o link da minha primeira aula sobre crase. Ela é bem curtinha e vai ajudar bastante. Clica lá, vê o vídeo e daí você volta para cá que tudo vai ficar bem mais fácil. Tudo certo aí? Então vamos lá. Para começar, eu vou te mostrar as duas situações em que o a vai ser um pronome demonstrativo por ser equivalente ao pronome demonstrativo aquela. Primeiro caso, o a vai ser pronome demonstrativo quando a gente encontrar a palavra a antes da palavra que, em um contexto em que ela possa ser substituída pela palavra aquela sem mudança de sentido. Exemplo, ontem eu colhi 2 laranjas, comi aquela que estava madura. Ontem eu colhi 2 laranjas, comi a que estava madura. A palavra a que apareceu antes do que equivale ao pronome demonstrativo aquela. Então, o a aí vai ser um pronome demonstrativo. Ainda nessa situação, a palavra que segue o a vai ser um pronome relativo. Ontem eu colhi 2 laranjas, comi aquela que estava madura. Ontem eu colhi 2 laranjas, comi aquela a qual estava madura. Então, a gente consegue observar que esse que eu acabei de mencionar, ele é um pronome relativo, porque ele pode ser substituído pelo a qual, o qual, as quais ou as quais. Segundo caso, o a também pode ser pronome demonstrativo quando ele aparecer antes da preposição de, podendo ser substituído pela palavra aquela, também sem mudança de sentido. Ontem eu vi 2 garotas. Conheci aquela de cabelos loiros. Ontem eu vi 2 garotas. Conheci a de cabelos loiros. Mais uma vez a gente tem o a sendo um pronome demonstrativo, porque mais uma vez ele é equivalente ao pronome demonstrativo aquela. E nesse último exemplo que eu acabei de usar, também não houve crase, porque o verbo conhecer é um verbo transitivo direto e ele não exige preposição, porque quem conhece, conhece algo ou conhece alguém, e o a vai ser somente um pronome demonstrativo. Então, a gente acabou de ver agora 2 situações em que o a vai ser pronome demonstrativo, ok? Ok. Agora que a gente acabou de identificar o a como pronome demonstrativo, a gente vai ver como é que esse a vai participar de uma crase. O raciocínio vai ser o mesmo apresentado na aula 1. O a mais a é igual ao a marcado pelo acento grave, indicando crase. Então, presta atenção no exemplo. De todas as minhas camisetas, ele se referiu à mais nova e bonita. Nesse exemplo, então, a gente vai usar o acento grave, indicador de crase, porque o verbo referir-se exige preposição a no início do seu complemento, porque quem se refere a algo ou a alguém, e o a aí, então, é uma preposição. Perceba que o complemento do verbo referir-se é a palavra feminina a, com o sentido de aquela, sendo, portanto, um pronome demonstrativo. Ou seja, a gente teve o encontro do a, preposição, com o a, pronome demonstrativo, ocorrendo então um encontro entre esses 2 as. Assim sendo, o a, marcado pelo acento grave, é ao mesmo tempo uma preposição e um pronome demonstrativo. Já que o assunto de hoje é a crase envolvendo o pronome demonstrativo, eu tenho ainda mais um conteúdo para explicar para você. A crase resultando do encontro entre o a, preposição, e da letra a, que inicia alguns pronomes demonstrativos, por exemplo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Exemplos. O fumo é nocivo àqueles que o consomem. O que é nocivo a, mas aqueles é igual a aqueles com acento grave, indicador de crase. O professor fez alusão àquela questão. Quem faz alusão a, mas o pronome demonstrativo aquela é igual a aquela com acento grave, indicador de crase. Resumo da aula de hoje.
quando dois As se encontram lado a lado, eles são substituídos por um A só, com um acento grave, porque dois As não podem ficar juntos como um casalzinho. Ah, se você já ficou comigo até agora, não se esqueça de assinar a presença clicando no joinha aqui embaixo. Um grande abraço, bons estudos e amigo, abre o caderno e vem pro YouTube.